Deus abençoe sua vida. Deus abençoe você que está chegando agora no canal da Pastora do Vale. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Eu peço que você deixe o seu joinha no vídeo. Seu joinha, sua curtida é muito importante. Seu comentário também é muito importante. Teu compartilhamento é muito importante, ok? Queridos, deixa eu falar um assunto aqui. Por que tem muitos profetas que ficam preocupados quando a sua profecia é avaliada? Um profeta de Deus, ele não tem medo de ter as suas profecias analisadas, avaliadas, porque isso é um direito que a Bíblia dá a todos, para que observe as profecias, julgue, veja se é de Deus. E fica difícil de você julgar uma profecia quando ela é para o futuro. É para o futuro, porque nós não temos poder sobre o futuro. Somente Deus tem poder sobre o futuro. Nós só sabemos do presente e do passado, que nós vivemos o passado. E quando um profeta, ele lança uma profecia, se ele, presta atenção nisso que eu estou falando para você, se ele é de Deus, ele tem certeza que foi Deus que falou pela sua boca? Ele não tem medo de que alguém avalie as suas profecias, observe, e se alguém vier falar, ele não tem medo, porque ele sabe quem falou pela sua boca. Mas, quando profecias que não se cumpriram, porque pessoas marcaram datas e pessoas vieram procurar saber por que aquela profecia não se cumpriu, as pessoas estão com o seu direito certo, dentro da Bíblia. Aí as pessoas vêm procurar saber, aí você vai ver o comportamento do profeta. Porque um profeta de Deus, ele não vai ficar numa rede social xingando pessoas, porque está cobrando que aquela profecia não se cumpriu tal dia. Então aí você vê a incoerência do profeta, porque o profeta de Deus, ele não tem preocupação quanto a isso, porque ele sabe que o Deus que falou pela sua boca vai cumprir. Então ele não tem medo de ter as suas profecias analisadas, observada. Ele não tem medo, porque ele sabe quem fala pela sua boca. E eu tenho visto, nesses últimos tempos, pessoas que ficam irritados quando tem a sua profecia analisada. Profecias que não se cumpriram. Profecias que a pessoa falou e não se cumpriu. E ficam bravos na internet porque está sendo cobrado. Porque, queridos, o que tem a ver a profeta ou o profeta com a profecia que falou? Tem tudo a ver. Se eu falo uma profecia, eu sou responsável por aquilo. Eu sou responsável. Foi a minha boca que falou. Se aquela profecia se cumprir, glória a Deus. Glória a Deus. Isso é honra para Deus e para o profeta. Alguém comentou aí no meu vídeo, falando, pastora, vigia com o que você está falando, com o irmão, acho que é o Josiel, esse irmão que profetizou sobre a vida do Samuel Ferreira. Então ele fala assim, vigia vaso, porque ele é um homem de Deus. Bom, deixando bem claro aqui para o irmão que comentou, primeiro que eu não estou contra o profeta. Não conheço esse irmão, nem sou seguidora dele,
Porque eu vim conhecer ele agora, depois da morte da bispa. Porque botaram ele aí nas redes sociais, botaram a profecia dele aí. Então eu passei a conhecer ele através da internet. Mas eu não conheço ele. Eu não sei dizer se ele é homem de Deus. Eu não sei dizer se ele é profeta de Deus. Assim, por profecias que se cumpriram, porque eu não acompanho ele. Eu não sei quem ele é. Que eu até vou tentar procurar e seguir para ver como que é as mensagens dele, né? Porque é importante você ver aquela pessoa para ver. E quando eu falei, fiz o vídeo sobre da morte da bispa, com a profecia dele, que eu vejo que assim, na minha concepção, que não tem a ver com a profecia dele, pelo que ele falou. Entendeu, meus irmãos? Se tem algo de Deus, que a morte da bispa tem a ver com a profecia dele, aí é uma coisa de Deus. Mas eu estou dizendo com as palavras que ele falou. Que ele não falou de morte. É nisso que eu estou dizendo. E eu não estou desrespeitando ele como um homem de Deus, porque eu não conheço. Como eu vou desrespeitar uma pessoa se eu não conheço as obras daquela pessoa? O vídeo é sobre a morte da bispa e a profecia dele, porque ele não falou nada de morte, ele falou de concertos no altar. Então, eu, pelo que vi hoje, vários vídeos falando que a bispa, ela estava tomando alguns remédios, né, para deprê, para não completar a palavra, e ela passou mal e assim teve um infarto, né? Mas, como eu sempre digo, Deus é o dono da vida, Deus ele dá e ele tira. Ele pode tirar minha vida a hora que ele quiser. Ele é o meu dono. Ele é o seu dono. Ele é dono do seu fôlego de vida. Ninguém tem poder sobre o seu fôlego de vida. O Senhor que deu e ele mesmo tirará. Então, Deus permitiu que ela partisse. Agora, minha opinião sobre as falas do irmão nesta profecia que ele deu para o Samuel, eu não vejo ele falar de morte. Então é sobre isso que eu estou falando. Eu não estou desrespeitando o irmão, nem dizendo que ele não é profeta, porque eu não a conheço. Passei a conhecer agora, né? E vou sempre seguir ele para ver, né, como que é as profecias dele, porque é importante a gente, né, muitas vezes vê essas pessoas assim, que profetiza, que faz live profetizando, é importante. Mas, queridos, não tenha medo de avaliar uma profecia, porque é bíblico. É bíblico você avaliar uma profecia, você não está blasfemando contra Deus. Deus te dá esse direito. Então eu tenho o direito de avaliar uma profecia, você tem direito. A Bíblia manda lá, na Epístola de João 4, meus filhos, muitos falsos profetas têm se levantado no mundo, disse o apóstolo João. Mas provai e veja se o Espírito é de Deus. A Bíblia te dá essa autoridade. E por que tu tens medo de avaliar uma profecia? Por quê? Você acha que você está blasfemando contra Deus? Quando o próprio Deus te deu autoridade para você avaliar uma profecia, se aquela profecia não aconteceu, Deus falou que não foi ele. Ele disse, se algum profeta falar no meu nome, dizendo, o Senhor falou, o Senhor mandou, e aquilo não se cumprir, o Senhor disse, é porque não fui eu que falei pela boca dele. Aqui eu não estou falando sobre o caso do irmão Josiel. Estou falando de todos os profetas, muitos profetas que profetizaram coisas aí na internet e não aconteceu. O nome do Senhor foi envergonhado, o nome do Senhor está sendo escandalizado, porque muitos profetas profetizaram, marcaram datas e assim não aconteceu. Essas datas que foram marcadas. Você não tem condições? Você não tem condições? Você não tem condições de julgar uma profecia dessa que a pessoa falou, marcou datas e não aconteceu? Você não tem condições? Porque eu tenho condições. Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus para você não se confundir. Você tendo a palavra de Deus na sua vida, você não vai ser confundido.
Põe a palavra de Deus na tua vida e você vai saber, você vai ter uma direção de quando uma pessoa está falando pelo Senhor e quando não está. Quem conhece a Bíblia sabe disso. Então você não pode ter medo. Se aparecer um profeta dizendo que ele é Jesus, que ele foi enviado de Deus para a terra, você vai ficar quieto e calado e engolir isto. Você vai engolir? Nossa, não vou falar nada, porque ele está dizendo que é Jesus. Olha, ele faz até cura, ele está dizendo que ele é o Messias. Você vai acreditar? Hã? É o que eu digo. Você tem que saber discernir as coisas. Deus te deu esta capacidade de você discernir as coisas. A Bíblia diz que os santos hão de julgar o mundo. Se os santos hão de julgar o mundo, e como é que não pode julgar uma profecia? Se ela é de Deus ou não é. Ok, meus irmãos? Então aqui eu não estou contra o profeta Josiel, acho que é Josiel. Não estou falando contra ele. Se ele lançou uma profecia numa internet, a internet vai ver se aquela profecia que ele falou é de Deus. E qualquer um que vir, hoje os profetas querem profetizar pela internet, os profetas querem profetizar pela internet. Então, se eles lançam as profecias pela internet, então não achem ruim que quando a internet pede uma explicação ou avalia as profecias dele ou dela, porque o profeta de Deus, ele não tem o que temer. Ele não tem o que temer. Ele sabe quem falou pela boca dele. Ele não vai perder e descer o nível xingando ninguém porque está questionando. Ele sabe. O Senhor falou e o Senhor há de cumprir. Jeremias falou as profecias e ele falava somente o que Deus mandava e Deus, tipo assim, deixa comigo e eu é quem vou fazer cumprir. Jeremias ficava tranquilo, apanhou por causa disso, mas ele ficava tranquilo porque foi o Senhor que falou. Quando o Senhor fala, o Senhor se responsabiliza. Ok, meus irmãos? Então eu não sou contra profeta nenhuma. Eu sou contra profecias mentirosas que não se cumprem. Eu tenho autoridade de avaliar uma profecia e você tem dentro da Bíblia, da palavra do Senhor. Ok? Fique com Deus, deixe seu comentário, compartilhe. Não ache que você está blasfemando contra Deus quando você analisa uma profecia. O Senhor te dá este direito. Tá bom? Um beijo no coração e eu não tenho nada contra esse irmão que profetizou para o Samuel Ferreira. Ele é responsável se cumprir, porque foi o Senhor que falou, porque Deus ainda, eu sempre digo, tem profetas na terra, tá bom? Um beijo no coração de vocês e fiquem na paz do Senhor, curta, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo para que alcance mais pessoas em nome de Jesus.